Aceito entrar aí na sua casa com a sua permissão. Entro na sua casa, muitíssimo obrigado. Começando para toda a altaneira do programa, a voz de Paulo Henrique Maia. E a partir de agora, sempre com imparcialidade e sem copartidário. E agora, nesse momento, está entrando no ar o programa que não tem rabo preso com ninguém, nem com partido, nem com o presidente da República, nem com o governador dos estados, nem com o senador da República, nem com o deputado federal, nem com o deputado estadual, nem com o prefeito, principalmente nem com o vereador. Uma boa tarde a você, pela rádio comunitária Altaneira FM ou pela live ao vivo transmitida pelo Facebook. Altaneira Ceará Brasil, 14 de dezembro de 2019, 12 horas e 2 minutos, horário oficial de Brasília. Sob a proteção de Deus, com as bênçãos de Jesus, inicio a 50ª edição do programa. E hoje eu já inicio o programa falando um pouco sobre algumas matérias que eu posso até falar que geraram um pouco de polêmica em termos aqui da nossa cidade. Termina muitos da sociedade civil sem entender direito. Segundo aqui a fonte de um blog, nosso município aqui de Altaneira, o blog Negro Nicolau, a serviço da cidadania, empoderamento e diversidade, inicia com o título a matéria escrita pelo Nicolau Neto sobre o desapego pela história brutal. Um título: residências históricas, fachadas e públicos são destruídos como se não tivesse nenhuma importância, nenhum vínculo afetivo ou para a coletividade. Assim, a Altaneira, município do Cariri Oeste cearense, distante 509 quilômetros da capital Fortaleza. Pouquíssimos são os lugares de memórias que ainda estão de pé. A grande maioria sucumbiu ao tempo em virtude da falta de zelo e de apego pela história daqueles e daquelas que, junto com a comunidade, responsáveis pela salvaguarda do patrimônio público imateriais e materiais do nosso município. São 60 anos de emancipação política de um município que, por ser de pequeno porte, julga-se que seja mais fácil a preservação da memória e da história, pois, comparados a outros de grande porte, a lista do que se tem para salvaguarda é pequena. Porém, ao longo dessas 6 décadas, há pouquíssimas referências históricas, inclusive o humano, sem que fossem, de fato, valorizados. Não falo aqui de nomear prédio. Um povo sem memória é um povo desencorajado. Um povo sem memória é um povo sem história e, portanto, sem consciência. É uma sociedade sem memória histórica, não possui elementos definidores de sua identidade cultural. Mas, como se tivemos a oportunidade de mencionar no primeiro seminário público municipal que patrimônio de setembro do ano em curso, 2019, um dos principais fatores de dano ao patrimônio histórico e cultural é sua desqualificação como fonte de referência para a identidade, às vezes derivada do desconhecimento de sua importância e consolidada pela invasão de culturas estranhas. Na grande maioria das vezes, a comunidade não entende essa importância que os lugares de memória possuem para a história. E gestores públicos também não. É preciso dizer que apropriar-se de seu patrimônio é identificar-se nele, é fortalecer o senso de pertencimento, quase essa palavra não sai da boca, ao grupo do qual ele
representa simbolicamente a identidade. Significa, outro sim, construir uma identidade a partir de traços de um passado comum, preservar a atualização constante de memória e de valores, que definiram aquele objeto ou expressão cultural como representativos e, portanto, patrimônio da coletividade. Isso precisa ser uma regra nas gestões públicas, não exceção. Faz-se necessário, portanto, refletir sobre o argumento: só se ama o que se conhece. Identificar no patrimônio valores que nos permitam reconhecê-lo como um bem, mas a ausência de protagonismo, de vanguarda cultural e educacional no município fez com que se definisse por si mesmo, sem profissionais da área, o que deve e o que é importante ser preservado. É nesse contexto, uma residência antiga localizada na rua Deputado Furtado Leite deu lugar à modernidade. A fachada do Poder Legislativo Municipal foi totalmente destruída por uma fachada moderna. O mesmo prédio que foi sede do outro poder nos anos 80, século passado, dentre outras construções históricas que sucumbiram, outras prestes a desaparecerem sem deixar rastros, como a Casa de Dona Fausta, figura que representa parte da história do município. Agora, estamos prestes a perder mais essa identidade. A ação dos grupos formadores da sociedade altaneirense, a Caixa d'Água. Ela que é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX, na década de 1960 e foi responsável pelo abastecimento de Altaneira até os primeiros anos da década de 1970. É preciso dizermos ainda que conservar elementos de memória de uma sociedade não é um atestado para prender sem crítica ao passado e não permitir o seu desenvolvimento, mas sim levar seus alicerces constituintes para que não fiquemos despossuídos de conhecimentos e identidades. Texto elaborado pelo bloguista e professor Nicolau Neto sobre a polêmica gerada sobre a derrubada, falando aqui no popular, da Caixa d'Água. E realmente, como foi taxativo quando ele fala que é de grande importância aquele que se torna um patrimônio por ter vários anos de história e vem, pode-se dizer, do começo da história do município, que Altaneira pouco se tem história para contar. A única história que tem para se contar é de quando ela passou de distrito para uma cidade. É a única história que Altaneira tem para contar. Então que possamos contribuir para que se possa fortalecer essa ideia, não destruir o pouco que tem dessas identidades culturais. Aqui é a fonte do blog Negro Nicolau. Ministério Público do Estado do Ceará é acionado contra demolição na última sessão ordinária do Poder Legislativo de Altaneira, realizada na manhã da quarta-feira, dia 11. O presidente da casa, o professor Adailton do PSD, informou que, junto aos demais EDs que formam a base oposicionista ao prefeito Ariamar Rodrigues do PT, apresentaram representação junto ao Ministério Público do Ceará para que o órgão adote providências para impedir a demolição da antiga caixa d'água da CAGES. A ação foi protocolada na promotoria do município de Nova Olinda, sendo, pois, solicitada urgência, já que a própria CAGES montou estrutura para sua demolição. A estrutura foi montada, mas nenhum laudo técnico foi apresentado. Um requerimento apresentado pelo vereador Flávio Corrêa, do Solidariedade, na Câmara, pedia a demolição e, em maio, o prefeito Ariamar, em visita à sede da empresa CAGES em Fortaleza, chegou a solicitar o mesmo.
mas o próprio vereador reconheceu que o ideal seria sua restauração e negou ter recebido na época do requerimento orientação de terceiros. A caixa d'água é uma construção do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOGS, na década de 1960, e foi responsável pelo abastecimento de Altaneira até os primeiros anos da década de 1970, e é vista como um patrimônio histórico do município e como tal deve ser restaurado, mantendo sua preservação. Vários altaneirenses chegaram a se posicionar contra a demolição do patrimônio. Então, mais um texto bem taxativo, bem explicativo para toda a comunidade, nosso município, para que o Ministério Público, uma ação belíssima feita pela Câmara Municipal de Vereadores, e como a matéria bem fala, em nome do oposicionista, do grupo de oposição, e que o demais grupo também possa ajudar a contribuir para que não venha cometer, que eu vejo que é um erro, a derrubada. Não é melhor reestruturar para que ela permaneça em pé, a caixa d'água, por ser algo que termina, que está se tornando, né, histórica pela época, como eu bem falei, começou depois do início que a cidade, que o distrito passou a ser cidade, Altaneira, e vem um pouco mais daquela época. Então se torna sendo o início da história. Então nós temos que preservar. Tem algumas fachadas aqui dentro do município de Altaneira que é da época do início da cidade. E infelizmente eu nem culpo tanto os proprietários, né, porque não tem assim esse olhar para a cultura. E a cultura ela é um pouco às escondidas. E aos poucos, infelizmente, a cultura ela não vai se acabar, porque sempre tem aquelas grupos de pessoas, aquelas levantando aquela bandeira da cultura. Mas infelizmente perdendo espaço. E isso é algo muito grave, porque a cultura ela é algo que ela não pode morrer. Fica as histórias, ela é quem deixa viva as histórias. Então isso é muito importante. Então que o Ministério Público, com a maior rapidez possível, possa analisar esse processo e dar causa, não à caixa d'água, e sim a toda a história do município de Altaneira, porque é algo muito importante. Certo? Quero até parabenizar mais uma vez a Câmara Municipal de Vereadores, ao blogueiro Nicolau, por dar ênfase a essa matéria, e todos aqueles também que comentaram dos dois lados, porque sempre tem os prós e os contras. Nada contra quem pensa diferente, cada um tem sua opinião, mas eu também me acordo nas palavras do blogueiro Nicolau Neto, que é importante essa preservação. Também, segundo a fonte do blog Nicolau, outra também polêmica iniciada no início de dezembro, o Museu de Altaneira ainda não foi inaugurado, mas nome aprovado causou estranheza. Segundo o texto do Nicolau Neto, causou estranheza tanto pela ausência de debates quanto ao nome sugerido pós-aprovação, quanto pela desconsideração ao ofício encaminhado. A responsabilidade de encontrar fontes, colher informações junto à comunidade, mapeamento de lugares de memória, catalogação, atribuições que permitam a inauguração deste espaço de memória e de história. E é exatamente essa definição de museu baseada em uma história feita por sujeito pegado da visão tradicional da história, personificação e de heróis, que em discussão com partes de setores da sociedade em um seminário, chegou-se à conclusão que o nome do museu seria Museu da Memória e da História do Povo Altaneirense, um espaço de resgate e de preservação das memórias que podem levar à construção de várias histórias que permitam a formação de Altaneira. Nessa podem aparecer várias classes sociais e não a que ora se tem. Uma história feita por homens brancos que tiveram posse e com conotação exclusivamente política partidária, onde estavam as mulheres na construção de Altaneira. O que faziam?
Onde estavam aqueles despossuídos de recursos econômicos? O que estavam fazendo? Onde estavam os homens negros? Onde estavam aqueles descendentes de indígenas? É sabido que há alguns registros de mulheres, mas ainda irrisórios, ante a supremacia na história do Brasil. Negros, negras, indígenas e as mulheres como um todo têm suas ações invisibilizadas, altaneira também. Nesse contexto foi encaminhado à Câmara, informando que o nome do prédio que receberá objetos, documentos e Museu de Memória e da História do Povo Altaneirense, pois já se sabia que o vereador Antônio Leite havia apresentado projeto de lei dando o nome de Frutuoso José de Oliveira. O ofício foi mais tanto do autor quanto daqueles que votaram pela aprovação da última sessão realizada dia 27 de novembro. É válido dizer que apenas 2 dos integrantes da equipe lamentaram a aprovação, Heloísa Bitu e o professor Nicolau Neto, que foi, aliás, o texto seguindo diz: quem foi Frutuoso José de Oliveira? Na história política de Altaneira, que foi escrita até agora, Frutuoso José de Oliveira foi um dos responsáveis por doar 14 tarefas de terra para a construção das primeiras residências e da capela por volta dos anos 1930. Quando o povoado começa a ganhar dimensões de vila, nesse período, pertencia a Santana do Cariri. No entanto, figurou também como um dos responsáveis por ter se posicionado contrário junto a Eupídio Ricardo de Carvalho, ao grupo que lutou pela emancipação política em 1958 do distrito Santa Teresa, época em que pertencia a Quixará, hoje Farias Brito. Então, um tema também de muita importância é esse debate sobre em torno do museu, e muito bem também posicionado Heloísa Bitu e o professor Nicolau Neto. E mais uma vez eu também me posiciono também favorável a esse texto feito por Nicolau Neto, porque a equipe formada, peço até o blogueiro Nicolau que me corrija, equipe formada por o Nicolau, por a arqueóloga, pelo historiador Demi, falar até no popular que todo mundo conhece, pelo professor e também historiador José Vantuil, e por a professora Cornilini. É o grupo que forma em busca de montar de toda a história a ser feita em torno do museu. E entre eles foi debatido, levado para o seminário, uma coisa democrática, que o museu seria denominado Memória da História do Povo Altaneirense. E por que não esse nome? Porque se trata que vai ser colocado várias histórias de todos os povos, como bem defende até na academia, na ALB, na academia que o Nicolau Neto faz parte, onde ele defende a bandeira do Pífano, né, do João Zuba, cultura, e então vai envolver várias culturas, né, indígena, vai envolver o João Zuba, entre outros muitos. Até peço desculpa por esquecer o nome de muitos que vão ficar na história. Então o nome mais apropriado que eu vejo era em torno de contar e de estar contando isso da história do povo altaneirense, porque é onde eu vejo, com todo respeito, eu não estou aqui para julgar, como eu sempre digo, quem sou eu para julgar o meu próximo, eu que sou cheio de defeitos, né, ações e imperfeições. Então primeiro nós devemos olhar para si para depois julgar o nosso próximo. E quando nós olhamos para nós com um olhar do senso comum, com um olhar ético, com um olhar da moralidade, nós não teremos algo próximo. Nós que somos cheios
cheio de limitações e imperfeições. Então eu vejo que um museu com denominado tal nome de uma pessoa, ele é contando a história só de uma pessoa. Como, por exemplo, o museu de Luiz Gonzaga. Muito bem, o museu de Luiz Gonzaga, que ele conta só a história de Luiz Gonzaga. Lá no Porto, o museu do Padre Cícero. Muito bem denominado o museu do Padre Cícero, porque é só a história dele. História de padre, de quando ele foi prefeito, quando ele foi deputado, mesmo de cargo, não sei o que. Pronto, é só a história dele. O Museu de Patativa do Assaré é muito bem denominado. Era o poeta, está contando a história dele. Então, eu vejo, em minha opinião, respeitando as demais opiniões, que todos merecem respeito, mas eu vejo que o museu deveria ser denominado, poderia até mudar esse nome, mas continuar com a história do povo altaneirense, porque está contando a história de um colegiado, não apenas de uma pessoa, e sim de várias outras pessoas. Então nós temos que ter o senso comum, ter olhar crítico, construtivo, não destrutivo. Eu não estou aqui para gerar nenhum tipo de polêmica, desse tipo de coisa que eu não gosto. Sou muito até reservado, mas eu, em minha opinião, como eu vi aqui o posicionamento da arqueóloga Heloísa Bitu, como o texto bem fala, e do Nicolau Neto, lamentaram essa aprovação, e eu termino me acostando porque eu acho que deveria, em meu pensamento, em minha concepção, que como conta a história de todo o povo de Altaneira, né, de diversas culturas, seria o melhor museu da memória e da história do povo altaneirense. Mas fica aí a critério de quem tem poder para votar. Eu não tenho. Deixando agora um pouco de lado aqui as notícias aqui do nosso município de Altaneira, segundo a fonte Congresso em Foco, só 19% dos brasileiros confiam no legislativo, aponta a AMB. A tese de que os três poderes são independentes é coesos entre si, não tem convencido a população brasileira. Pelo menos é isso que indica uma pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e pela Fundação Getúlio Vargas. O estudo publicado no dia 2 de dezembro afirma que a maior parte da sociedade é conflituosa entre os poderes e tem mais críticas do que elogios para essas instituições. 79% não confia no legislativo, 63% na presidência da República e 44% não confia no poder judiciário. O legislativo é o poder que recebeu a pior avaliação destas pesquisas, que ouviu 2.000 pessoas em todo o país em agosto. De acordo com o estudo, que tem uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, só 19% da sociedade brasileira confia no Congresso Nacional. E apenas 10% avalia a atuação do Legislativo como ótima ou boa. A maior parte dos entrevistados, 51%, avaliou, portanto, como ruim e péssima a atuação da Câmara e do Senado. E em outros, 37% disseram que esse trabalho é regular. Os índices não são muito diferentes dos registrados pela Presidência da República da população. De acordo com a pesquisa da AMB, somente 16% da população classifica como ótima e boa a atuação do Executivo. Outros 36% dizem ser regular a atuação do governo Bolsonaro, como ruim ou péssima por 46% dos entrevistados. O judiciário ficou, então, com a melhor avaliação entre os três poderes. Esse poder é classificado como confiável por 44% da população, mas nem por isso deixa de ser alvo de críticas. Segundo o estudo, 21% da população vê como ótima e boa a atuação do judiciário, mas 41% classifica esse trabalho como regular e 35% como ruim e péssimo.
a maior parte da sociedade, 54%, ainda taxa o funcionamento do judiciário como mal e muito mal. Avaliação pior que a registrada em agosto do ano passado, quando a Sociedade dos Magistrados Brasileiros recebeu 47% de avaliação negativa acerca do trabalho do judiciário. Quando questionado sobre qual o seu sentimento em relação ao judiciário, 45% dos entrevistados ainda disseram estar preocupados. Por isso, a Associação dos Magistrados Brasileiros foi mais a fundo neste ponto para descobrir o aspecto da justiça que mais incomoda a população, e a atuação do Supremo Tribunal Federal, que tem acumulado julgamentos polêmicos nesse ano, e entre outros, como o da prisão em segunda instância e o dos dados do COAF, aparecendo como um dos maiores pontos de insatisfação. Segundo o estudo, 32% como ruim e péssima a atuação dos ministros. A pior sistema de justiça. Por isso, 64% dos entrevistados ainda disseram ser contra o atual sistema de indicação, cuja nomeação cabe ao presidente da República. O estudo da judiciária que da população uma relação legislativa judiciário. Isso por 34% dos entrevistados acreditam que um poder frequentemente interfere no outro, e outros 25% entre os poderes. A pesquisa ainda afirma que o judiciário é o poder que mais sofre interferência externa e aponta o Congresso e os políticos brasileiros como os principais por essas interferências. Então, algo bastante interessantíssimo a se ver, a se analisar, são essa pesquisa, onde fala essa desqualificação dos poderes, do executivo, legislativo e judiciário, né, em meio da sociedade. Algo chamado hipocrisia. Porque todos esses poderes são nomeados pelo povo. Certo que é errado a escolha dos ministros do STF, mas eu não vejo ninguém no assunto que o único senador do Distrito Federal, o senador Regufe, é quem tem um projeto que mexe com isso, que tira o presidente da República e os ministros do STF e dos demais tribunais da Corte entram por concurso público, por mérito. Como o Regufe bem disse, por que nas demais áreas as pessoas entram por mérito e nos tribunais superiores tem que entrar por indicação? Eu não vejo ninguém falar sobre isso, apenas o senador Regufe, que muitas vezes, para muitos, se torna um discurso enfadonho, a mesmice, porque a tecla dele é aquela. Então, entre o Poder Judiciário, sem desqualificar os demais setores que entram por mérito, como o juiz, o promotor de justiça, né, aliás, o Ministério Público, entra por mérito, muito bem. Isso é bastante honroso, você se entrar num cargo por mérito e não por indicação. Porque por mérito você tem respaldo, você tem moral. E por indicação é complicado você dizer que você tem moral, porque você foi indicado. E aí, algo para você julgar sobre aquela pessoa que lhe indicou, como é que fica? Cadê tua isonomia? Então é algo que tem que se rever. E aí entra o poder executivo e legislativo, onde o povo tem uma baixa crença, onde a ponta fica toda abismal, que o poder legislativo é apenas 19%. E aí eu lhe digo, e quem é que bota, e quem é que vota, quem coloca esses homens no poder é o povo. Então algo tem de errado. É igualmente quando a população tem medo da polícia. Em pesquisa, eu já li aqui a pesquisa, que a maioria da população brasileira tem medo da polícia.
Então algo de errado tem. Se a população está com medo da polícia, então algo de errado está acontecendo. Então, da mesma forma, a população está descrente. O legislativo, concordo. A população está descrente do executivo, também concordo. Do judiciário e Ministério Público também estão descrentes. Mas nós não podemos deixar de ver que a população é quem faz parte desses meios. A população é quem faz parte, é quem compõe, termina compondo, principalmente de forma direta, no Poder Executivo e no Legislativo. Aí eu faço uma pergunta a você, ouvinte. Você vota com sua consciência ou como um político lhe pede em sua cidade? Aliás, a maioria deles eles não pedem, eles impõem. Todo mundo sabe disso, que a maioria eles não pedem, eles impõem. E vou mais além. Você vota como esquerda ou como direita? Você vota como situação ou oposição? Ou você vota como partido A ou como partido B? Então isso é que tem deixado essas instituições defasadas da forma que está. E é meio complicado se reestruturar tão cedo dessa forma aqui que se está votando. Você tem que votar para nós podermos fazermos essas instituições sérias, é votar com o Brasil. É votar com o Brasil, com o que é melhor para todos, ou você tem que votar com o que é melhor para a sociedade, e o melhor para todos, e não com o que é melhor para você ou para a sua família. Nós temos que pensar grande, nós temos que pensar no coletivo. Você vê as farras, você vê as farras na politicagem no dinheiro público, as farras, e aí o que muitos eleitores podem falar, que diante dessas farras aí que se vê nos poderes, a maioria dos eleitores não pode dizer nada. Vender sua consciência, o seu voto, falar o quê? Não tem moral para falar. Então, para nós podermos estruturar esses três poderes fortes do Brasil, o executivo, legislativo e judiciário, nós temos que fazer parte e fazermos parte de uma forma séria, da forma que nós queremos o melhor para o Brasil, não o melhor para um grupo A ou para um grupo B. Então nós devemos pensar grande diante desse tema. Eu concordo quando se desqualifica os três poderes, não em sua totalidade, porque tem muitas pessoas boas, e tem muitas pessoas do Poder Judiciário, no Ministério Público, tem muitos políticos sérios no Legislativo, no Executivo, mas também tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim votada pelo povo. É o povo quem coloca no poder. Porque cada pessoa daquela ali, nós temos hoje 503 deputados federal. Salvo engano, aqui no estado do Ceará, 44 estadual. Em seu município, 9, 11, e aí vai subindo sucessivamente o número de vereadores, um prefeito, um vice em sua cidade. Nós temos aí mais de 5.570 cidades, diga-se de passagem. E todo mundo conhece as histórias desse povo. E por que não, antes de votar nessas pessoas, não se fazer uma pesquisa para ver o histórico de cada um? É assim que começa a votar certo. Não votar porque o fulano pediu, porque esse ciclano pediu. Está aí o desmantelo no Brasil todo, por causa desse negócio de amizade misturado com política. Saindo um pouco desse foco, segundo a Congresso em Foco, 500 milhões da saúde vai para o fundo eleitoral, diz o ministro da Saúde. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, disse ter sido surpreendido no início do mês de dezembro com a retirada de cerca de 500 milhões de recursos da pasta após a aprovação do relatório preliminar do projeto de lei orçamentária de 2020 na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Segundo ele, deslocado da fundo eleitoral de financiamento de campanha, o chamado fundo eleitoral, que foi ampliado de 2 bilhões para 3,8 bilhões de investimento. Nós fomos surpreendidos com a retirada de
500 bilhões da saúde, do orçamento, para poder alocar no fundo eleitoral. Sendo que a saúde, eu tenho certeza, os prefeitos estão aqui para ser o principal tema da eleição 2020 em todos os municípios. Com esses 500 milhões, pode ter certeza que a gente poderia fazer muito mais e fazer chegar de uma para que vocês possam entregar as realizações de 2020, disse o ministro Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, sobre a retirada dos 500 milhões da saúde para o fundo eleitoral. Onde a participação da 55ª cúpula dos chefes do Estado do Mercosul, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ele pediu o aumento do fundo eleitoral, que fosse revisto e os recursos para a área de saúde restituídos ao orçamento do ano que vem. O parecer preliminar do relator geral, deputado Domingos Neto, do PSD, foi aprovado em votação simbólica. Em seu relatório, ele destacou que houve um pedido via ofício, assinado por presidente de partido e por líderes partidários que representam a maioria dos parlamentares, solicitando a recomposição dos recursos do fundo eleitoral, constantes da proposta orçamentária originalmente encaminhada pelo Poder Executivo. O parecer levou em conta uma elevação na perspectiva de receita da União, com repasse de dividendos de estatais maior do que o governo previu na versão inicial do projeto. Pelo cronograma da Comissão Mista Orçamentária, será previsto votar o parecer final do deputado federal Domingos Neto no dia 17. Após a aprovação, a proposta orçamentária deverá ser encaminhada para análise em sessão plenária no Congresso Nacional. Então, era o que eu estava falando agora há pouco. São as farras dos poderes que se vê com dinheiro público. Eu vejo, e eu falar essa palavra ainda é pouco, um retrocesso, que eu estou achando uma palavra pior, qualificar isso, tirar 500 milhões de reais da saúde para financiar políticos em época de campanha eleitoral. Então isso é um desavanço para o país. O que se mais vê são pessoas morrendo nas filas do SUS, não consegue um exame de 50 reais, não consegue uma consulta, aí se retirar 500 milhões de reais da saúde, um país como é o Brasil. Se fosse os Estados Unidos, eu ficava calado. Nos Estados Unidos, um país desenvolvido, que tem uma das melhores saúdes do mundo, eu ficava quieto, dizendo, o dinheiro está sobrando, tem que tirar mesmo, mandar para outras áreas. Agora, um país como o Brasil, o que mais se viu em outras campanhas atrás foi candidatura laranja para desviar esses recursos públicos, se financiar os políticos. E isso é com dinheiro. Se fosse pelo menos com material de campanha, eu ficava calado, porque o determinado candidato eles dariam, como tem uma proposta do senador Regufo também, do Distrito Federal. O senador Regufo tem uma proposta nessa linha que acaba isso de mandar dinheiro para político em época de campanha eleitoral, para os candidatos. E em vez disso, vem um material de campanha para cada um. Aquele município, tantos eleitores, tantos candidatos, todos os candidatos recebem por igual o mesmo material de campanha todo. Mas não tirar da saúde da forma que está defasada a saúde. Eu lhe faço a pergunta: você está satisfeito com a saúde do Brasil? Eu tenho certeza que não está. Você pode até dizer da boca para fora, mas o coração diz outra coisa. É diferente quando a gente se diz algo da boca para fora e o coração pede outra coisa. Você está enganando o seu próprio coração. Você sabe muito bem que a saúde do Brasil não é uma das melhores, é uma das piores. É uma das piores. A não ser ainda uma daqui tá mal é mal, uma saúdezinha em um determinado município, uma consulta que você encontra com facilidade com o clínico geral. Isso aí é inquestionável. Mas aí passou para você se consultar com um especialista, fazer um exame ou cirurgia, meu amigo, aí bota tempo. Tem pessoas com mais de 1 ano e 5 meses esperando cirurgia, que se torna simples.
em referência aos demais, cirurgia de catarata, e estão aí e vão cegar, porque a saúde, infelizmente, é da forma que está. Segundo a fonte G1.globo, o Senado aprova o projeto que endurece a legislação contra crime e o texto vai à sanção presidencial. Por acordo, os senadores não fizeram alteração no texto. O Senado aprovou, na quarta-feira, dia 11, o projeto que prevê uma série de medidas para endurecer a legislação penal contra o crime. O texto aprovado reúne parte do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e parte do projeto elaborado pela comissão de juristas, coordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A proposta também conta com alterações promovidas por parlamentares. Com o texto, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, por acordo, não foi modificado pelos senadores. O pacote segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A proposta aprovada agora altera o Código Penal e outras leis de segurança pública foram retiradas do texto, por exemplo, trechos que Moro considerava essenciais, como itens sobre a prisão após condenação em segunda instância e o excludente de ilicitude. Principais pontos, vou ler aqui para você, ouvinte, os principais pontos aprovados. Legítima defesa. Altera o Código Penal e passa a considerar a legítima defesa de agentes de segurança pública quando se repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante as práticas de crime. O Código entende como legítima defesa, inclusive para civis, se uma pessoa usa com moderação meios necessários para se defender ou proteger uma vítima, repelindo injusta agressão atual ou iminente. Outro ponto aprovado foi tempo máximo de cumprimento da pena. Amplia o limite de tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade, prisão, impedimento do direito de ir e vir, de 30 para 40 anos. As penas privativas de liberdade são reclusão, crimes graves, detenção, crimes menos graves e prisão simples, contravenções penais. Outro ponto aprovado foi o homicídio com arma de uso restrito. Aumenta a pena do crime de homicídio quando o criminoso usa, na ação, arma de fogo de uso restrito ou proibido. A pena atual é de 6 a 20 anos e, pela proposta aprovada, passará de 12 a 30 anos. Atualmente, quem possui arma sem autorização ilegalmente está sujeito à pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. O projeto também aumenta a penalidade para reclusão de 4 a 12 anos se a arma for de uso proibido. Comércio ilegal de arma de fogo. O projeto também endurece a pena dos casos de venda ilegal de arma. A punição atual é reclusão de 4 a 8 anos e multa. A proposta aumenta para 6 a 12 anos e multa. E, de acordo com o texto, esta pena valerá também para quem entrega a arma, acessório ou munição sem autorização para policial disfarçado. Outro ponto também aprovado é que cria o Banco Nacional de Perfis Balísticos, prevê a criação do Banco Nacional de Perfis Balísticos para cadastrar de fogo e armazenar dados relacionados a projéteis, a estouros de munição deflagrados por armas de fogo. Outro ponto também importante é cadeia de custódia. Cria um conjunto de regras da chamada cadeia de custódias, ações para manter e documentar vestígios coletados em locais onde ocorreram crimes. As regras são disciplinar a atuação das autoridades desde a coleta de material do local do crime até o descarte. Considerar-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica dos vestígios coletados em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte, estabelece o texto. Presos perigosos em presídios federais. Amplia o período de permanência de presos perigosos em presídios federais. A lei atual prevê prazo máximo de 360 dias. A proposta amplia o período para 3 anos, renovável por mais 3. Presídio de segurança máximo, Estado e Distrito Federal poderão construir presídio de segurança máxima ou adaptar as instalações já existentes ao regime de segurança máxima. Outro ponto é o banco de dados multibiométrico e de impressões digitais. Cria o Banco Nacional Multibiométrico e de impressões digitais para armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais. Outro ponto também aprovado foi informando do bem. Determina que a administração pública, direta ou indireta, manterá ouvidorias para garantir que qualquer pessoa tenha o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. Confisco alargado de bens. Nos casos com pena máxima superiores a 6 anos de prisão, a perda dos bens obtidos a partir do crime. Os bens recolhidos serão equivalentes a diferenças entre o valor do patrimônio do condenado e o valor de sua renda. Outro ponto também aprovado no pacote anticrimes é o acordo de não persecução penal antes da denúncia. Pelo texto, o Ministério Público pode propor o acordo antes das denúncias, se o investigado tiver confessado a prática do crime, desde que o acometido sem violência ou grave ameaça, a infração penal deve ter pena menor que 4 anos. Decisões colegiadas em casos de organização criminosa. Amplia os crimes que podem ser julgados por vários criminais colegiados. A possibilidade de decisão colegiada já existe em lei. Para o caso de crimes de organização criminosa, a nova redação prevê o uso desse recurso também no caso do crime de associação criminosa armada. Outro ponto é a prescrição da pena. Inclui uma nova hipótese em que pode ser suspensa a contagem de prescrição de penas, quando houver recursos pendentes de julgamento em tribunais superiores. A prescrição ocorre quando termina o prazo para que a justiça promova a punição contra um acusado de crime. A prescrição varia de acordo com o delito e a pena aplicada no caso concreto. Outro ponto é o juiz das garantias. Cria a figura do juiz das garantias, que passará a ser o responsável pelo controle da legalidade das investigações criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. Caberá ele atuar na fase da investigação, decidir, por exemplo, sobre a autorização de quebra dos dados resguardados por sigilo constitucional. Atualmente, o juiz que participa da fase de inquérito é o mesmo que determina a sentença. Defesa de agente de segurança. O Estado deverá disponibilizar defensores aos agentes de segurança investigados por fatos relacionados à atuação do serviço. Outro ponto importante é a progressão de pena. A progressão do regime será feita de acordo com os percentuais de pena já cumprido pelos condenados e com o tipo de crime cometido. Os percentuais vão variar de 16% para o condenado por crime sem violência ou grave ameaça, até 70% da pena para o condenado reincidente por crime hediondo ou equiparados com resultados de morte. Crimes contra a honra. Aumenta a pena dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria cometido na internet. Neste caso, a pena pode ser aplicada até o triplo do que já é. Outro ponto importante no pacote de crime é saída temporária em caso de crime hediondo com morte.
O texto proíbe a saída temporária da prisão aos condenados por crime hediondo que resultaram em morte. A saída temporária é um benefício concedido a quem cumpre pena de regime semiaberto em datas específicas. Outro ponto é a delação premiada. Muda regras sobre delação premiada pelo texto. Há a obrigação de o colaborador narrar apenas os atos ilícitos relacionados diretamente com os fatos investigados. O texto prevê que nenhuma medida cautelar ou recebimento de denúncias poderá ser decretada com as declarações do delator. Determina também que o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncias se a proposta de acordo de colaboração tiver sido apresentada sem que as autoridades responsáveis pela investigação criminal tivessem conhecimento prévio da infração. Estabelece ainda que o acordo e os depoimentos do delator será mantido em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa de crime. Estabelece que, se o acordo de colaboração não for confirmado, o celebrante, o Ministério Público ou polícia não poderá utilizar as informações ou provas apresentadas para qualquer outra finalidade. E por final do pacote anticrime é o Tribunal do Júri. Recurso apresentado contra decisão condenatória do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão que não terá feito suspensivo. Então eu vejo um grande avanço ao país em termos de justiça, de lei, de código penal, de Ministério Público, esse pacote anticrime, mesmo tendo sido assim um pouco desconfigurado, porque foi um projeto anticrime que foi apresentado pelo ministro e pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, também tem contribuição. E os senadores, deputados, na análise, eles têm poder para modificar. E aí foi modificado algumas coisas, mas muita coisa importante já foi aprovado, agora está seguindo para sanção presidencial. Já foi aprovado na Câmara Federal, já foi aprovado no Senado, só falta a canetada com o nome Jair Bolsonaro, o presidente, né, que a sanção é a assinatura do presidente para ser entrada em prática. Então se torna um grande passo que a nossa justiça ainda tem que avançar muito. Nós temos muita lei no Brasil, mas o que falta também muito ainda é a prática, porque quando um país ele se tem muita lei, ele mostra que o país ele não é avançado, porque quanto mais lei tem, mais atos, mostra que mais atos infracionários tem para que aquelas leis possam combater e ainda não combatem. Com base nos Estados Unidos, a Constituição Federal é pequena, não é como a do Brasil, que é não sei quantas páginas, mais de 200 artigos, não sei quanto, e todo dia é alterado, todo dia é aprovado no Congresso. E então mostra o desavanço de um país. Quanto mais lei tem, todo dia é feito lei. Então, porque tem muita coisa errada a ser combatida. Então, precisa ser revista essa Constituição de 88. Tem muita coisa que precisa ser modificada. Tem um tal de uma cláusula pétrea que não pode ser modificada. Eu acho isso até algo esdrúxulo. Como é que uma lei não pode ser modificada? Isso não existe. Quem faz é o Congresso, a Câmara e o Senado. Mas modificada para melhor. Sem contar nesse grande avanço que já foi dado pela Câmara e pelo Senado Federal e agora está seguindo para a sanção presidencial. Agradeço pela sua permissão de estar aí na sua casa. Fique na paz e até o próximo programa.